pensaram sobre o que conversamos em termos de propósito, a vida de Sansão e a vida de Ezequiel, e se chegaram a alguma conclusão. Aí alguns compartilharam aqui, não sei se você quer falar alguma coisa. Acho que Ezequiel, se não chegou, não está falando. Ezequias. Ezequias. Não? Cheguei tarde. Beleza. Assim, da minha parte, Sansão, é porque eu estou lendo Isaías. Realmente eu estou lendo numa sequência Isaías. E aí eu comecei a pensar sobre propósito. E aí Deus falou comigo, olhe para Ezequias, olhe para Sansão e para Jefté. Então voltei com o objetivo de meditar sobre propósito. Por quê? Porque na reunião da igreja, né, a qual eu frequento no final de semana, a gente está numa fase de vamos abrir esta reunião para que outras pessoas se agreguem a esta visão que nós estamos querendo compartilhar, cujo objetivo é restaurar a igreja apostólica. Assim, se eu pudesse resumir, qual a missão que esta igreja com a qual você se reúne tomou para si? Restaurar a igreja apostólica, ou seja, restaurar aquela igreja de Atos 2. É aquela que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso. Beleza? Só que aí, por conta disso estar acontecendo lá fora, Deus começou a me mover a pensar em questões de propósito. Para quê? Para que este grupo que se reúne no sábado, onde eu estou entre eles, a gente não perca de vista o propósito de nós estarmos nos reunindo como igreja. Para quê? Para que a gente não vire uma igreja institucional, denominacional. Que não é esse o objetivo. O objetivo é manter a proa na simplicidade do Evangelho. As reuniões são bem simples. Começaram na minha casa, né? É um grupo que se reúne com um violão, para não dizer que não teve investimento nenhum. A gente comprou um carrão. Carrão, aquele que... Aquele que você fica batendo aqui, ó. 65. E mesmo assim não foi o grupo que comprou, foi minha esposa. Falou, não, podia ter um carrão aqui, né? Aí eu falei, dá um batuquezinho, né? Na minha igreja tem um irmão que gosta de um batuquezinho de vez em quando. Aí para acompanhar o violão. Uhum. Né? Aí eu falei assim, vamos comprar? Vamos, a gente comprou um carrão. Então não foi nem o grupo que comprou um carrão. Eu comprei um carrão e a gente usa de vez em quando na reunião. Uhum. Só, não teve nada assim, compra cadeira, compra instrumento. Por quê? Porque o foco não é esse, o foco é investir nas pessoas. Então, preparando algo que eu creio que vá alcançar algumas pessoas a mais, Deus foi ministrando no meu coração, não perca de vista o porquê você começou, né? Olha, não perca de vista o início da caminhada, não perca de vista o propósito. E aí, Deus, então o que o Senhor quer falar com o propósito? Aí ele, lembra de Ezequias? Aí ele começou a ministrar no meu coração. E aí eu entendi que isto, questões de propósito, eu compartilhei com os irmãos lá e senti de Deus compartilhar aqui também. Por quê? Porque este grupo aqui também tem um propósito específico. Né? Então, se em algum momento a gente falar assim, não vamos mais nos reunir naquela sala de reuniões da Diref, vamos no auditório, um exemplo, no auditório do GAP. Então, mas para reunir no auditório do GAP eu preciso de uma bateria, um violão, um baixo, preciso de microfone. Irmãos, quem disse que precisa disso? Essa é a questão. Qual é o propósito dessa reunião aqui? Isso está me incomodando tanto, há tantas semanas, que todas as pessoas que sabem perguntar para mim algumas coisas, a minha primeira pergunta é assim, mas qual é o propósito dessa coisa que você está me perguntando? Qual é o propósito disso que você está fazendo? Né? Parece até meio chato, mas é porque acho que o que Deus quer, pelo menos com esse grupo aqui e com o grupo, a igreja que está se reunindo no final de semana, é definir bem claramente aonde nós começamos e para onde estamos caminhando. Para quê? Para que no caminho você não se perca 40 anos no deserto andando em vão.
Porque, pessoal, quando Deus ele começou a obra de libertação dele no Egito com os israelitas, ele enviou as 10 pragas, preparou Moisés e Arão, mandou eles até Faraó, e aí as coisas começaram a acontecer. Se aquele povo tivesse pronto e com senso de propósito, caramba, nós somos uma nação que foi levantada por Deus para ser chamada pelo seu nome. Então nós temos um objetivo a cumprir em prol daquilo que Deus nos chamou. Ele não precisava ficar rondando com o pessoal 40 anos de deserto para que eles estivessem prontos para cumprir o destino que ele tinha traçado para eles. Tanto isso não aconteceu que demorou 40 anos, eles chegam na Terra Prometida, aí Deus começou a ser longânimo com eles também na Terra Prometida, até o ponto que não deu batente. E aí quem é que entra no lugar de Israel para cumprir um propósito? A igreja. Então a igreja ela é um substituto ao chamado de propósito que Israel negligenciou. E aí acontece aquilo que Paulo explica em Romanos, né? Paulo usa para essa analogia a videira. Ele fala, olha, tinha a videira, né? O ramo principal é Cristo, né? E você tem os galhos que dão fruto, né? Eles precisam frutificar. Não frutificando, eles são cortados. E aí nós fomos enxertados. É a analogia que Paulo fala, nós fomos enxertados. Ele fala, mas cuidado, né? Se ele cortou os ramos naturais, não pode cortar o enxerto também? E aí quando você faz a analogia disso com o sermão messiânico de Cristo em Mateus 24, o sermão escatológico de Cristo em Mateus 24, ele faz uma comparação, ele fala assim, olha, que as coisas seriam como nos dias de Noé, né? As pessoas casavam, se davam em casamento, tal. Essa analogia com os dias de Noé para escatologia, ou seja, para o final dos tempos, aponta para questões de propósito. Quando Deus manda Noé construir a arca, a gente vai ver lá em Gênesis, a gente pode qualquer dia até estudar um pouco mais sobre o dilúvio, mas em resumo, né? Ele manda Noé construir a arca e a palavra de Deus diz naquela passagem que quando ele acabou de construir a arca, Deus manda ele entrar na arca, ele sela a porta e vem o dilúvio. Se você faz essa analogia para a figura que é usada no final dos tempos, ou seja, está todo mundo ocupado com outras coisas, resumindo isso, está todo mundo ocupado com a sua vida, enquanto a igreja não deveria estar ocupada com a sua vida temporal, mas sim com a sua missão como embaixador. Então nós temos uma missão a cumprir. Quando é que o dilúvio, ou seja, quando é que Cristo volta? Quando o barco estiver pronto. A analogia é clara. Ele está tentando dizer assim, a igreja tem uma missão. Quando, tanto que tem uma outra passagem que ele fala, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, né? E aí então virá o fim. A analogia é, olha, a gente está preparando o barco, quando o barco estiver pronto, Deus vai falar, entra no barco e aí vem o dilúvio. É isso. Então, por que a igreja primitiva tinha aquele afã, aquele ímpeto de pregar o evangelho? Porque ele estava construindo o barco. A imagem é essa, né? Olha, a gente tem que construir rápido, porque quanto mais rápido a gente construir o barco, ele vai ficar pronto, Deus vai falar, entra, e aí vem o fim. Né? E aí a gente pode estar com Cristo. Só que a igreja, ela se incomodou. Ela tirou o motor, entendeu? Ela tirou o motor. Então, a questão de propósito aliada à igreja é o seguinte, pessoal. O que a gente está fazendo para cumprir a missão que nos foi dada? Que é o quê? Ir de fazer discípulos, ir de batizar. Ou seja, você anunciar para o mundo que existe um Deus e que esse Deus, ele é Pai Criador, nós somos pecadores, estamos separados dele pelo nosso pecado e por conta disso, Cristo veio restaurar essa comunhão e aí nós fazemos o papel de quê? De pacificadores, das bem-aventuranças que eu vinha falando. Né? Por quê? O que é um pacificador? É aquele que
faz paz, aquele que promove paz. Que paz é essa? A paz do homem pecador separado de quem? De um Deus irado. Irado com o quê? Com o pecado. Irado com o pecado. Então, a questão de propósito é mais... O objetivo, ok, vamos conhecer um pouco mais da ascensão, mas é para você pensar em você. Caramba, eu fui chamado com um propósito. Quem tem filho pequeno aqui? Eu já sei que tem, mas os demais... Tem. Ok, beleza. Alguém já assistiu um desenho chamado Moana? Moana é a missão da igreja. Caraca, pode até... Sim, Moana é a missão da igreja. Se empolgou. Quero saber. Moana é a missão da igreja, pessoal. Assim, quem nunca viu, Já passou dessa fase, né? Assista. Anda assim, caramba, cadê o evangelho aqui? Aquilo que o Rodrigo falou, acho que foi na semana passada, né? Bem-aventurados os mansos, né? Porque verão a Deus? Não, porque mansos herdarão a terra. Puros de coração, porque verão a Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, você na pureza do teu coração, você começa a enxergar Deus em tudo. Então, se você olha um desenho como... Qual a história, o mote da história de Moana, né? É um desenho da Disney. Bobo para alguns, né? Minha filha adora, mano. Aí, depois de você assistir 20 vezes Moana com sua filha, você... Caraca, isso aqui parece... Eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí eu vi isso aqui na Bíblia. Aí você vê graça comum, né? Graça comum. O homem tem um vazio dentro dele que só pode ser preenchido por Deus. E instintivamente, você pincela Deus e você consegue ver Deus na expressão da alma humana. Isso é profundo, mas é verdade. É um pintor ateu, né? Em algumas obras dele, um escultor ateu, um musicista ateu, espírita, você vai ver traços de Deus ali. Por quê? Porque ele tem esse vazio Graça que ele comum. expressa. Isso é graça comum. Só abre um parênteses aí, eu estou fazendo um curso de literatura, né? E umas aulas que eu assisti, acho que ontem, essa semana, fala sobre isso. Deus se revelando, até em mitos, né? Sim. Aí a professora falou que tem alguns estudos, né, mostrando que a figura do Superman, os criadores do Superman lá atrás, Ele é Jesus. é Jesus. Caramba, quando você faz esse link e vai assistir o filme, é diferente. Caramba, você vê traço. Então o homem, é como diz Paulo, né? Ele está o quê? Tateando, né? Tateando, Ele, entendeu? Agostinho falou, né? Eu só vou ser feliz quando eu voltar de onde eu vim. Só como perdeu, ele não sabe de onde ele veio. Então ele fica como que... Aí cria Super-Homem, entendeu? E vários filmes. Você não fica... Vou pegar uma analogia, né? O sol é importante? Sol. Sim. Para a vida na Terra, sim, é essencial, né? Essencial. Beleza. Mas você não passa o dia inteiro pensando no sol, nem lembrando do sol, nem olhando para o sol. Mas tudo que você vê, aqui você só vê pelo quê? Por causa da luz que reflete, tá entendendo? Uhum. Então você vê as coisas através do sol. Então, o cristão, aquele que verdadeiramente é salvo, ele começa a olhar para as coisas e ele começa a enxergar Cristo, o Evangelho e Deus em todas as coisas, cara. Uhum. Então você é capaz de ver Moana e falar assim, caramba, aquilo é o Evangelho. Certo? Pô, ontem eu fui com a minha esposa, né, que foi aniversário dela, por isso que eu não vim, né? Aí eu passei de manhã, eu fui resolver um problema de visto para os Estados Unidos, visto de turista, né? E aí almocei com ela, falei, vamos almoçar? As crianças iam ter clínica à tarde, tá? Passam a tarde na clínica, eu falei, é uma oportunidade. Pedi uma dispensa, meu chefe falei, olha, o brigadeiro que é o nosso chefe, ele dá dispensa no dia do seu aniversário. Eu falei, eu não quero no meu aniversário, eu quero no da minha esposa. Trocou. Não, por quê? Porque nada é pra mim, pessoal. Uhum. O cristão, qual é o pensamento do cristão? É o outro, não quer você. Eu falei, não quero no meu dia, eu quero no dia dela. Por quê? Porque aí eu posso passar o dia com ela. E aí a gente foi almoçar e tal, aí vamos assistir um filme? Vamos. Que filme você quer ver? Guardiões da Galáxia. 3. Aí, tá bom, legal, eu gosto, eu sou nerd, né? Aí fui lá assistir Guardiões da Galáxia. Cara, Evangelho. o Evangelho lá, cara.
No Guardiões da Galáxia, se alguém um dia teve a oportunidade de assistir, vai ver a história de um personagem que chama Rocket Raccoon, que é tipo um guaxinim, né? Como foi a vida e infância dele, e aí ele é pego, desfigurado para ser transformado naquela criatura que é o Rocket, e ele e os amigos dele que foram também desfigurados, eles foram uma tentativa. Pô, tem muito de Deus ali, cara, porque é um cara falando assim, Deus não existe, eu vim pegar o papel dele. E ele vem e desfigura as criaturas, tentando transformar elas em uma coisa melhor, segundo a imagem dele. Olha só. Aí, no meio do caminho, ele promete o céu para essas criaturas. O céu é ir para um mundo idílico que seria perfeito. Propósito de redenção. Aí, quando chega um certo momento, eles descobrem que eles não vão para lá, porque eles são imperfeitos. E aí, os amigos deles são mortos por esse vilão, né? E aí, cara, chega um outro momento em que ele sofre uma parada cardíaca lá, ele vai morrer mesmo. E aí ele vê os amigos dele e fala assim, cara, o que é aqui? Não, aqui é o céu, onde a gente achou que a gente iria e tal. Aí ele, posso vir pra cá? Aí a outra personagem fala, não ainda, porque você tem um propósito a cumprir, cara. Eu na cadeira assim, eu falei, cara, não é possível, cara. Aí eu olhando assim, só eu tô enxergando isso. Aí eu vi claramente. E no Moana, pra tirar a curiosidade de vocês, né? Ela cresce numa ilha com o sentimento de que ela não pertence àquele lugar. Tem os recifes, o pai dela fala, ninguém passa dos recifes, você tem que ficar aqui nessa ilha. E ela, não, eu sei que tem algo a mais além daqueles recifes e que eu tenho um propósito. O mundo está sendo consumido por trevas. Cara, olha só, o mundo está sendo consumido por trevas. Ela está numa ilha e ela tem um chamado de que ela tem que passar os recifes para quê? Para extirpar as trevas do mundo. Se alguém não viu o evangelho nisso aqui, tem alguma coisa estranha. Aí, ok. Aí ela sabe que ela anda ali e a família dela, o pai dela, que é o rei, está tentando mantê-la ali. Falando, não, teu lugar é aqui. Não, ou seja, lembra que eu falei há um tempo atrás, olha, o comodismo da igreja moderna é aquilo ali, olha, você lugar aqui nessa congregação, fazendo mais do mesmo, porque pegando coco, né, fazendo as coisinhas aqui, e ela, não, mas tem algo além do Recife, tem algo além do Recife, não, você vai ajudar a construir isso aqui, você vai botar uma pedra, tinha até um simbolismo, ela seria a herdeira do rei, ela, quando assumisse, ela botaria uma pedra, que é o símbolo da contribuição dela na montanha mais alta da ilha, né? E a analogia você vai ajudar a fazer a nossa ilha maior. Cada rei ia botando uma pedra. Aí ela tinha que botar uma pedra lá, né? Ou seja, é aqui, é fazendo essas coisas. E aí ela entende que não, o lugar dela não é ali, que tem algo a mais que ela tem que fazer para dissipar as trevas do mundo. E aí ela tenta ir, e ela não consegue ir, porque o barco dela afunda, aí ela machuca a perna. Ou seja, ela tinha o chamado, mas ela não tinha o discernimento pleno de qual era o propósito. Aí a avó dela tem que chamar ela, contar ela a história dos antigos, ela enxergar aquilo, o mar, que aí representa uma entidade superior, Deus, né, no desenho. O mar chama ela foi escolhida por quem? Pelo mar, ela tem um chamado do mar. E o mar vai dar para ela a pedra que ela precisa para ela sair dali. Aí quando ela tem essa regeneração, essa transformação, ela consegue passar os recifes, coisa que ela não conseguia antes, na força do braço dela. E aí a história prossegue, eu não vou perder tempo contando todo o filme de Moana, mas a história prossegue ao ponto de que no meio do caminho tem várias oportunidades em que o mar é um ser vivo, é uma entidade, é um indivíduo no desenho, que o mar de vez em quando ajuda ela e de vez em quando ele podia ajudar, ele não ajuda. Aí ela pede ajuda para o mar e o mar não faz nada. Tem hora que ela não pede ajuda e o mar ajuda. Aí, cara, você chega à conclusão, no final do desenho, que ela tá, tipo assim, qual é a pergunta mote ao longo da trajetória dela? Quem sou eu? Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Ela só chega a essa conclusão no final do desenho. Ou seja, o chamado dela era para cumprir a missão, mas ao mesmo tempo era para transformar quem? Ela. Então,
Deus agia no desenho, o mar agia no desenho dessa maneira, de vez em quando ele intervinha, de vez em quando ele não intervinha, porque ele queria gerar algo nela, senso de propósito, senso de missão, e usar ela no cumprimento da missão. Pessoal, isso é igreja, pessoal. Isso é igreja, claramente é a igreja. Claramente isto é a igreja. Nós somos chamados para uma missão. Na força do nosso braço, a gente não vai. E a gente vai ver Deus, vez a outra, agindo e intervindo. Para quê? Para que a gente, ao mesmo tempo que cumpra a missão, nós sejamos transformados ao longo do processo. Para quê? Para alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, que missão é essa que a gente tem que cumprir? Né? Que propósito é esse que a gente tem que cumprir? Né? Anunciar para o mundo que ele está em trevas, que ele jaz no maligno e que ele precisa da luz de Cristo. Se a gente perder isso de foco, né? A gente vai ficar na ilha, igual Moana, né? Plantando, colhendo coco, vivendo mais do mesmo e ajudando a edificar algo que não gera nada. Ou seja, botar a pedra lá no topo da montanha, como a Moana fazia, os ancestrais dela faziam, era tipo assim, não, tá tão bonzinho aqui, vamos continuar aqui, colhendo coco, fazendo rede de coco, tudo é coco. A igreja moderna é isso, pessoal. O que a igreja moderna está fazendo? Está matando ela. Né? Ela tem o senso de propósito. Ela está dentro das quatro paredes. Ao invés de ser uma igreja sem parede, com um pouco sem esperança, não. Ela é uma igreja emparedada. É uma igreja que está ali, vai no domingo. Veja bem, não é só ser a igreja domingueira, não. Você pode ir de segunda a segunda. Mas enquanto você não tiver o senso de propósito, o senso de missão, você vai continuar lá. Frequenta culto, dentro das quatro paredes, senta no banco, segue a escala, né, participa dos departamentos. Mas tudo, né, egocentrado, vamos dizer assim. Né? Você para você mesmo. Você para aquele grupo mesmo. Né? Sem pensar o quê? Caramba, a igreja, esquece a parede. A igreja é para fora, não é para dentro. Quem está ali dentro, teoricamente, já tem a noção de que ele é filho. E que ele tem um chamado. E quem é o pai dele. E qual é a miserabilidade dele. Ali, você vai para quê? Para se doar ao outro. Para quê? Um fazendo isso com o outro, eu fazendo isso com a Joyce, ela fazendo isso comigo, eu fortaleço ela, ela me fortalece. Eu vou lá, não buscando para mim, eu vou lá para oferecer para ela. E ela vai lá naquela reunião para oferecer para mim. E aí, a gente sai de lá fortalecidos, porque um fortaleceu o outro, para quê? Para a gente ir para o mundo. Não para a gente chegar, como é bom a gente ficar aqui entre nós, né? Legal. Né? Aqui também é a mesma coisa. A gente vem aqui para quê? Para um oferecer ao outro. Nessa reunião aqui da hora do almoço. Para quê? Para quando a gente sair daqui, a gente poder dissipar as trevas no mundo. Se a gente não perder, se a gente não tiver esse senso de propósito, a coisa começa a se desviar. Sansão é isso. Sansão é isso. É um cara que os pais dele sabiam qual era o propósito, não acreditavam, trucaram, aí o que foi reforçado ao propósito é esse. E aí Sansão começou a caminhar o quê? Conforme o propósito de Deus? Não, conforme o seu próprio propósito. Tanto que ele começa a falar o quê? Olha, aquela mulher agrada a Deus. É isso que ele fala? A primeira esposa dele. Não, ele fala que agrada a quem? Meus olhos. Eu. Então, eu não estou pensando o que Deus quer para mim no casamento. Eu estou pensando o que eu quero. Vocês percebem que tudo gira em torno do eu? Eu. Né? Ontem eu estava no carro, nessas andanças aí com a minha esposa, aí, deixa na clínica, vai pro shopping, volta, não sei o quê. Aí entro numa rádio evangélica, está uma rádio evangélica. Eu não vou lembrar o louvor porque soube uma vez naquele momento e desliguei no meio. Mas ele era antropocêntrico. O que eu quero, o que eu era tanto eu que a minha esposa falou, nossa, que eu falei, vou desligar. Aí desliguei. Mas aquilo ali é a tradução do que a igreja moderna tem apresentado. O chamado que nós temos aqui não é olharmos para nós mesmos e aí criar mitos evangélicos. Qual era o mito evangélico de Sansão? Meu poder está no meu cabelo. Por quê? Porque o cabelo ele podia ver e as pessoas podiam ver. Então, ele era guiado pelo quê? Aparência. Pelos
olhos. Por quê? Se ele tocou em morto ou não, alguém podia ver? Não. Se ele bebeu vinho ou não, alguém podia ver? Não, vai cortar o cabelo. Vocês estão entendendo? Aparência, viver pela aparência, ser guiado pelos olhos. Então ele foi chamado ao encontro daquela mulher pelos olhos. Ele era guiado pela aparência, pelos olhos. E isso transformou numa crença. Ele acreditava nisso. Ele chegou a acreditar nisso. É o meu poder dentro do meu cabelo. Ironicamente, ele tem os olhos. Isso. E aí o que acontece? É verdade. Aí Deus permite, ok, agora é a gota d'água, porque ele já tinha se afastado de Deus em tudo. Aí Deus permite, ok. Então agora, cara, você está entregue ao teu próprio desejo e à tua própria concupiscência. E aí ele colheu na carne o seu pecado. Quando ele colheu na carne o seu pecado, o inimigo tira dele o quê? Os olhos. E aí quando ele perde os olhos, aí ele começa a ver. Por quê? Porque ele já não tem mais o cabelo e ele já não tem mais a vista. Então, se ele perde isso tudo, resta o que para ele? Aí só resta Deus, irmãos. Por isso que Jesus fala assim, olha, se tua mão te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, melhor entrar arranca sem ele. mal do que não entrar. Isso. Então, às vezes, e não é literalmente, a história mostra que tem pessoas que levaram isso pro literal. Né? Cara que cortou a mão. Tem um cara da FAB, era aluno em BQ, não vou lembrar que turma que era. Que ele tinha problema com pornografia e masturbação e cortou a mão fora. Que isso? Aluno foi desligado. Então, ele achou que o problema estava o quê? Estava na mão dele, não no coração dele. Né? Sansão achava que o poder dele vinha do cabelo dele, né? E não do relacionamento dele com Deus. E quando Sansão perde tudo que era palpável na vida dele, só resta o impalpável, que era quem? Deus. E aí ele clama a Deus, e Deus o ouve. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é longânimo. Porque Ele é tardio em irar-se, como Ele mesmo diz. Então, por mais que você tenha pecado, pô, Leandro, pecou? Pecou. Dantas, pecou? Pecou. Tony, pecou? Pecou. Pecou muito durante a vida? Pecou muito durante a vida. Caramba, Deus foi longânimo. Ele foi tão longânimo que você está aqui sentado agora falando dele. Porque ele podia ter te deixado ser ceifado lá atrás. Cara, depois, não teve um dia que eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, eu tive várias oportunidades ao longo da vida que poderiam ter dado muito errado. E eu poderia ter sido ceifado. Mas Deus, ele exerceu para comigo o quê? Misericórdia. Estando você ainda no pecado e na ignorância. Sabe, outro dia eu estava lendo Êxodo e uma coisa que saltou os meus olhos. Já tinha lido várias vezes, mas daquilo saltou os meus olhos. Quando Deus está explicando, está falando dos 400 anos de escravidão de Israel no Egito. Porque Deus deixou os caras 400 anos lá. Deus explica por quê. Ele fala porque senão tinha se enchido ainda a medida de ira dele para com os amalequitas. O que isso quer dizer? Deus ia usar Israel como instrumento de quê? Da sua justiça. E por que ele então deixou Israel 400 anos? Porque ele estava dando tempo para quem se arrepender? Os amalequitas. Por quê? Porque quando eles entrassem na Terra Prometida, qual era o povo que eles iam encontrar e iam ser usados como ferramenta da justiça de Deus? Os amalequitas. Então ele falou assim, eu não vou mandar Israel, vou dar 400, ele deu 400 anos, ele deixou 400 anos o povo dele na escravidão, por misericórdia a um outro povo. Por quê, irmãos? Porque nós já temos tudo que realmente é importante, que é Deus. Então ele já não está mais preocupado conosco no sentido assim, caramba, eu tenho que dar prosperidade para Joyce, eu tenho que dar o dinheiro para o Fabrício, eu tenho que dar a melhoria financeira para o Arsenio, eu tenho que dar a melhora profissional para o Pé. Cara, a gente já tem. Ou seja, a gente tem que ter aquele sentimento, caramba, o melhor seria então agora aí estar com Cristo. Eu estou pronto, você está pronto? A pergunta que eu faço para você que está aí na gravação e para você está pronto? Deus considera assim, não, cara, esse aqui é o meu povo. Estou preocupado com o quê? Eu tenho que alcançar aqueles que ainda não me ouviram. E através de quem ele vai fazer esse alcance? Através de nós. Então, qual é a questão dos israelitas com os amalequitas? Os israelitas foram prejudicados, vou ter que tirar essas, foram prejudicados
por causa da misericórdia de Deus com os outros. Às vezes a gente vai, caramba, mas por que Deus está me fazendo passar por isso? Por que Deus está me mandando para tal lugar? Por que Deus está me fazendo sofrer isso? O cumprimento de uma missão, de um propósito. Porque o compromisso de Deus é a salvação. Não é a felicidade. Ele falou que você ia ser ungido com o óleo da alegria, não da felicidade. Ou seja, alegria é o quê? É contentamento mesmo na infelicidade. Então ele está compromissado com você através da salvação a te dar o quê? Alegria. Por quê? Porque você sabe que o teu presente é Ele. Então, muitas vezes você vai estar infeliz, mas alegre. Por quê? Você vai estar satisfeito porque o maior presente você já tem. Perfeito? Então, isso aí é para encerrar a história de Sansão. Talvez na próxima eu vou consultar a Deus se Ele quer que fale sobre Jefté ou não. Amém?